6, versículo de número 10. Aleluia, Senhor Jesus. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não dei um brado de guerra, nem levante a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que lhes ordenar. Então vocês gritarão. Amém? Pode se sentar. Amém, Em nome de aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Peço os irmãos. Glória, 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 glória. Pregador, que eu vou trazer uma palavra para os irmãos, que os irmãos vão entender a palavra, a qual o último tema, último elo dessa campanha que foi incumprida nas sextas-feiras. Todos me ouvem? Amém? Amém. Irmãos, Josué, ele tinha uma tarefa difícil. Essa tarefa era substituir o maior líder que Israel teve, que foi chamado Moisés. Moisés escreveu 6 livros no Antigo Testamento. E também escreveu o Salmo de número 90. Ele escreve o livro de Gênesis, ele escreve o livro de Jó, ele escreve o livro de Êxodo, ele escreve o livro de Levítico, ele escreve o livro de Números e ele escreve o número de Deuteronômio. A Bíblia vai dizer que ele é um dos maiores líderes de dentro da Bíblia. Ele que vai trazer o decálogo, os 10 mandamentos do Êxodo 20, através do Senhor. Mas, irmãos, o povo faz nós a pecar. O povo nos leva a falar coisas que nos tira a paciência e acaba. É só para quem quer ouvir a palavra mesmo, tá? Engateando, uma hora chega lá, pastor, não entendi, aí vai embora sem saber. Por aí, Jesus. Eita, glória. Josué tem uma tarefa impossível sobre as mãos, é substituir o homem que tirou 3 milhões de pessoas de dentro do Egito. Josué tem uma missão impossível sobre as tuas mãos, de continuar manifestando sobre o povo 613 leis sobre o povo. Mesmo número de juntas e ossos que a anatomia, que é o estudo do nosso corpo humano, que diz que tem 613 ossos e 613 juntas dentro do corpo humano. Ou seja, Josué tem uma missão impossível, porque Moisés, por causa do povo, ele fere a rocha por 2 vezes. Deus manda ele falar com a rocha para sair água. E assim ele fere a rocha, por quê? Porque o povo está na cabeça dele. Liderança tem que ficar esperto com isso, que a gente acaba ferindo a Deus, acaba blasfemando contra Deus, por causa do zum do povo, por causa da opinião do povo. Foi assim que aconteceu com Moisés, foi assim que aconteceu com Arão. Arão morreu nu, sem as suas vestes sacerdotais. Por quê? Porque o povo levou ele à ira. E assim, irmãos, muitos homens e mulheres têm perdido cargos, perdido unções. Por quê? Porque tem tocado e blasfemado com a tua boca no momento em que o povo está acumulando ira sobre a cabeça do líder. E é difícil ser líder, irmãos. Vocês vão saber, quem é estudante da Bíblia vai saber que Moisés tinha 3 milhões de pessoas para tomar conta. Imagine nós, temos uma igreja de 50 pessoas, já é difícil tomar conta de 3 milhões de pessoas. Já uma tarefa impossível, missionária. A Bíblia vai dizer que o Jetro, seu sogro, vai falar com ele, aconselhar ele, que ele está vendo que ele está fatigado. Vai falar com Moisés: Moisés, divide o teu cargo, a tua posição, pede ao Senhor para que divide. Aleluia. Hoje, irmãos, a igreja está ficando para trás, porque aumenta um pouquinho para mim, fazendo um favor, que minha voz já está indo para baixo. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Missão impossível, irmãos. E ele então vai falar: Deus, e nós temos hoje o Espírito Santo liberado, mas no Antigo Testamento eu era profeta e vocês não tinham direito de profetizar. Hoje, se eu falar aqui, alguém quiser se manifestar no poder, como Paulo diz aos Coríntios, o irmão tem liberdade aí, porque o Espírito está aqui e o Espírito está aí também.
O preço foi pago e o preço foi consumado na cruz, aleluia. E o Espírito Santo está no nosso meio, rodeando, me usando, ouvindo você também. Já tem o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento não, só estava o Espírito Santo em uma pessoa só. Então ele vai falar Deus. E ele vai requisitar 70 anciões, 70 homens inteligentes, que não tinham nada contra eles, pessoas, anciões, que não tinham, aleluia, nada a falar contra eles. E o Espírito que estava sobre Moisés se dividiu entre os 70, para que venha julgar a causa do povo. Josué agora tem uma tarefa nas tuas mãos. Moisés está morto, ou seja, ele vai ao monte, e ele olha para a terra prometida, e ele fala: Deus, se for possível de ti, me deixa eu atravessar. Eu cheguei até aqui com este povo, me permitam levar o povo até a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais antigos, Abraão, Isaac, Jacó, que chegaríamos à terra prometida. E Deus falou: até aí, chega, até aqui eu te trouxe, até aqui eu te usei, até aqui eu te chamei, mas daqui para frente eu te recolherei, e quem vai ser o sucessor, aleluia, desta obra vai ser chamado Josué. Aleluia. Irmão, ninguém é insubstituível na obra de Deus. Elias foi, Eliseu tomou conta, João Batista foi, Jesus tomou conta, aleluia. Jesus se foi, o Espírito Santo desceu, e ele está habitando até hoje em nosso meio, porque a obra de Deus, aleluia. Se não for no culto hoje, Deus não desce, mentira. Deus não depende de ninguém que está aqui, ele depende só dele para ele agir, aleluia. Ele depende só dele, aleluia, para operar em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo um monte de gente falando: eu só vou lá porque vai ser fulano que vai pregar, eu só vou lá porque eu tenho uma palavra que vai movimentar a igreja, aleluia. Se a gente não for dependente do Espírito Santo, tanto o cantor, tanto o pregador, não acontece nada. Vai falar, vai cantar, aleluia, vai bater pé, vai engrossar a voz, aleluia, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque crente vazio, irmãos, não tem sinal de nada, aleluia. Ninguém vai, a igreja tem um espírito dentro dela, e quando o altar fala verdadeiramente, todo mundo que subir aqui, e se seu coração arder, você está sentindo que é de Deus, a igreja vai recuar, aleluia, o eco que está saindo daqui. Ou seja, se eu não estiver falando em verdades, a igreja não vai, aleluia, agradar ao Espírito Santo. Ou seja, ele não vai fazer nada, você vai ficar com essa cara, ou seja, não vai acontecer nada. Mas quando tem o Espírito Santo de Deus falando com a igreja vai retribuir aquilo que está saindo do altar. É isso que devemos entender, aleluia. Josué está desacreditado. Josué primeiro, todo mundo pode ler esta palavra, que Deus vai levantar Josué falando: seja forte, corajoso. Agora, irmãos, você vê Josué reclamando aqui, mas o que está formulado no capítulo 1 de Josué, se Deus está encorajando ele, missionário Joel, ele está acontecendo alguma coisa no contexto que ele está vivendo. Ou seja, as lideranças, as 12 tribos, tinha cada uma liderança. O povo estava acostumado com Moisés. Hoje, missionário época passou mais, sair daqui, entrar outro dirigente no lugar. Como que vai ser a nossa recepção para com eles? Será que a gente vai aceitar? Ou a gente vai recusar igual o povo recusou? Não, Moisés que é o nosso líder. Não, Moisés que trouxe o decálogo. Não, Moisés que jogou a vara e a água que estava amarga virou doce. Não, foi Moisés que estendeu a vara e o mar vermelho se abriu. Não, foi Moisés, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Foi Moisés, aleluia, que mandou, aleluia, orou o Senhor, e o Senhor mandou compromisso, mandou maná. Foi Moisés. O que Josué tem a nos oferecer. Levanta sua mão nessa noite. Talvez nós estamos deparando com pessoas improváveis em nossa frente. Talvez nós estamos olhando para pessoa que não tem nada a nos oferecer. Talvez Josué não tenha a mesma capacidade que Moisés tinha, aleluia. Mas era escolha de Deus, e Deus não erra na sua escolha. Glória a Deus, aleluia. Deus não errou você quando escolheu você. Você estava lá no braço. Deus não errou
passei pelo mundo. Quem já foi do mundo é muito mais usado do que quem nunca pisou no mundo. Porque quem veio no mundo é usado, irmão. Aleluia. E quando ele olha para nós, já foi meu instrumento. Agora é armamento de Deus, é flecha de Deus, é flecha de Deus. Levanta tua mão nessa noite comigo e vai recebendo. Glória a Deus. Deus sabe o nosso valor. Está todo mundo falando, reprovando Josué. E Deus falando, não importa o que eles falam, não importa o que eu penso de você. O dedo está apontado para quem é escolhido nessa noite. Oh, Deus, fica a graça de Deus aqui. Tem gente melhor para pastorear esta igreja. Tem gente melhor para pregar aqui hoje. Tem gente melhor para ter essa oportunidade. Mas Deus escolheu nós. Paulo diz para a igreja de Corintos que tem vaso de prata, de ouro, aleluia, de madeira, mas o vaso que agrada a Deus é o vaso de barro. É o vaso que fala, sou pecador, mas eu necessito da graça. Deixa eu ver os vasos de barro. Jesus é vai ter muita gente opinando, vai ter muita gente da família opinando, vai ter muita gente que já foi da gandaia opinando, mas quem me chamou garante a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Josué está num contexto de pânico, de tristeza, de rejeição. Pastor, só quem passou a rejeição sabe o que é ser rejeitado. É você chegar no ambiente, não te olhar, virar as caras para você. Quem já passou por isso? O ambiente fica feio, né, irmão? Triste. Glória a Você Deus. fala, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu lembro de Davi era o último a comer e comia das migalhas. Mas ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória seja dada. É bom ficar num contexto que todo mundo nos ama, nos aplaude. Aí é homem de Deus, aleluia. Mas doloroso é você ficar no ambiente, alguém olhar com um olhar de rejeição para você. Aleluia, olhar, aleluia, de exclusão para você. Oh, glória seja dado Deus. Mas Golias está lá falando: cadê o Deus de vocês? Davi chega na hora, quem vai enfrentar ele? Ele está afrontando o Deus dos exércitos. Aleluia. Glória, 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 glória. Não se sinta pequeno, porque nosso Deus é grande. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Saulo era um grande perseguidor. O nome grego Saulo é grande, repete comigo, grande. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele vai cair, fica 3 dias cego, Ananias vai lá com medo e põe as mãos sobre o rosto dele. Ele volta a enxergar. Só que ele falou assim: agora Deus mudou. Muita gente prega que Deus mudou. Não, foi ele que reconheceu e falou: a partir de hoje meu nome é Paulo. Pode me chamar de Paulo, porque Saulo é grande, mas Paulo é pequeno. Glória, glória a Deus. Oh, glória seja dada. Quem anda na soberba, no orgulho, pode me chamar de Saulo, que eu sou grande, isso é fácil. Mas quem está no banho da graça, verdadeiramente, no óleo de Deus, aleluia, pode me chamar de Paulo, servo do Deus vivo. Meu Deus do céu, palavra. Aleluia. Esse homem está com uma missão impossível sobre as tuas mãos. Continuar a jornada que Moisés começou. Só que uma coisa eu vejo no texto: que Deus aprovou ele, chamou ele, capacitou ele, deu unção para ele. Ou seja, irmãos, olha para cá. Mesmo se você estiver num ambiente de rejeição, mesmo se você estiver num ambiente de exclusão, tudo que colocar as
mãos prosperará. Você lembra de José? José estava na casa de Potifar, aonde ele botava a mão ambiente de reprovação, de exclusão, de depressão na vida de José. Depois ele foi acusado de molestar a esposa de Potifar. Colocaram ele 2 anos preso. Aonde? Na prisão. Aonde ele colocava a mão lá dentro da prisão, alguém que está aqui. Não é o ambiente, é o óleo que está derramando sobre a tua cabeça. É a chamada confirmação do chamado. Só quem passou por rejeição não está passando. Exclusão, sabe o que eu estou pregando aqui? Aleluia. É você falar assim: o que eu vou falar sendo que ninguém me olha? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus honra cada um. Glória. Deus está falando: Josué, só faça a tua parte, que eu honrarei você. Aleluia. Só que Deus está falando para alguém que está aqui, aleluia. Não para, Josué, continua a obra. Glória seja dado o nome do Senhor. Aí Josué vai dar um prato no capítulo 10, vai falar: santificai-vos, porque amanhã é um dia. É só para quem ouviu a voz de Deus e foi levantado no meio das cinzas. Glória a Deus. Santificai-vos, porque amanhã verás o que Deus vai fazer em você. Levanta a mão, Fábio, pelo amor de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Vai sair milagre da tua vida. Se tiver se converter, oh meu Deus, aleluia. Nada melhor do que o empurrão de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Só para quem foi empurrado por Deus. Ezequiel está lá perto do Rio Quebar. O povo estava no cativeiro babilônico, ele estava em depressão. Aí vem a voz de Deus e fala: levanta-te, se põe de pé, oh meu Deus, eu falarei contigo, nome de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Esses empurrões, aleluia, que Deus vem dando nos homens e mulheres de Deus, percorrendo a Bíblia sagrada, aleluia. Porque Deus levanta Ezequiel, fala com ele, impressiona ele. Nós precisamos disso. Nós que professamos a voz de Deus na terra, precisamos de empurrões todos os dias de Deus. Por quê? Porque quando ele chega no vale de ossos secos, aleluia, ele vai dar um prato e vai falar: ossos secos, ouvi a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia, porque ele foi levantado. Deus está levantando o profeta, levantando o profeta. Ele está te impressionando. Vai, filho. Vai, filho. Amanhã verás o que Deus vai fazer. Santificai-vos. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Quem está sentindo Deus impulsionando você? Levanta-te. Jeremias levanta e desce a casa do oleiro. Aleluia. A minha palavra. Levanta. Aleluia. Aleluia. Glória. Para Deus fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida, Aleluia. a gente temos que ser levantado por Ele. Por quê, irmãos? Só segura um pouquinho para mim aí. Olha para cá. Glória. Ninguém vai profetizar cabisbaixo. É verdade. Você está entendendo, irmãos? Porque nós precisamos, missionária Eva, você que é pedagoga, chamada autoestima. Nada melhor que você que é professor para falar de autoestima. Eita glória! Quando eu estava fazendo o meu bacharel, eu passei pela esta aula de pedagogia. Autoestima do profetas precisamos ter. E essa Aleluia. autoestima não é essa física pedagogia humana, é a pedagogia espiritual, que é o âmbito de Deus fortificar o nosso espírito. Porque quando o nosso espírito está cansado, oprimido, a gente não reage para nada, irmãos. Mas quando vem uma palavra dessa do céu, vem os louvores, vai enxergando o nosso espírito, aí a pedagogia na autoestima entra. Oh, glória seja dada no nome do
Senhor. Ninguém, aleluia, extermina sua autoridade e poder de cabeça baixa, sentado, cabisbaixo. Mas quando a gente pega aquele suspiro de levantar, que Deus está falando, vai, eu preciso de você. Vai, que eu preciso, aleluia. Louvado seja Deus. Não tinha garantia de nada, pastor Joilson, mas o Espírito que foi fortificado, pastor Márcio, ele falou, ninguém está acreditando em mim, mas eu acredito que o meu Deus me chamou e me encorajou para esta obra, e pode santificar todo mundo, porque a liderança sou eu a partir de hoje, e pode pregar milagre, prepara a panela para lavar os olhos, porque tu vai ver o milagre de Deus na vida de Deus. Aleluia, glória. Que milagre foi esse, pastor? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Atravessaram o Rio Jordão, a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho. Aconteceu no Rio Jordão. E a Bíblia diz que o Jordão estava em dias de enchente. Repete comigo, em dias de Enchente. Irmãos, Deus não vai fazer nenhuma promessa para nós em momentos fáceis da nossa vida. A chamada é no momento de rejeição. Deus vai nos inspirar. Deus vai nos encorajar em todo o cenário negativo. Alguém está entendendo nessa noite? Deus nunca vai usar o cenário positivo para chamar e encorajar ninguém. Porque Deus não trabalha na possibilidade, porque nós trabalhamos na possibilidade. Ele age na impossibilidade. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Lucas 18:27, é impossível para o homem, é possível para Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Glória. Aleluia. Glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Atravessaram o Jordão em pés secos. Repete, em pés. Atravessando o Jordão, a Bíblia vai dizer que aquele povo que não acreditava, presta atenção, aquele povo que o rejeitava e não achava que Deus estava sucedendo ele no lugar de Moisés, começa a acreditar e ver. Nada melhor que ver, pastor Joilson, nós avançando. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente falando, isso aqui não vai durar muito, já tem mais de ano, né? Aleluia. Oh, glória seja dada. Ali não vai durar, aquele casal não vai durar. Está aqui, aleluia. Está dando frutos, aleluia. Pode ser, Deus, sabe por quê? Porque não é, aleluia, a gente discutir a chamada que Deus exerceu para nós. Jesus ainda mesmo assim, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Glória a Deus. Porque quando dá fruto, ninguém merece dizer contra. Porque o fruto é prova viva que o Senhor está conosco e Ele nos chamou. Aleluia, só para quem está dando fruto, aleluia. Glória. Glória seja dada em nome do Senhor. Aleluia. Todo mundo olhou para Moisés, para Josué, de um olhar diferente. Porque Deus preparou esse cenário. Aleluia. Meu Deus, só cenário Glória. negativo. Até o cenário de honra é negativo. Meu Deus. Até o cenário de honra, Meu Deus, aleluia, é forte. não tem positividade nenhuma. Porque Deus quer agir assim no nosso meio. Ele quer ver o povo, aleluia. Olha para cá, irmãos. No Salmo de número 126, o Salmo dos degraus. 202 nações. Quantos me ouvem? Diga amém. Eu Amém. falei quantas nações? 202. Quantas nações? 201. Prega comigo. 202. Duas. Repete, vai, abre essa boca, vai. 201. Filho Israel passando com o chicote do cativeiro babilônico em Israel. 70 anos depois, Salmo 126, Esdras vai escrever. Meu Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Glória a Deus Deus. fez questão de preservar as 202 nações para ver o quê? Isaías 61, verso número 10. Meu Deus. Em terra de desonra tereis dupla honra. Você é fraco. Glória a Deus. Vou repetir novamente, aleluia. Os seus inimigos, Deus não vai matar eles, não. Deus não vai exterminar quem não gosta de você, não. Não vai tirar, não. Deus vai fazer questão de quem viu você caído, cabisbaixo, falando ali, ó, a desgraça dele agora. Mas a Bíblia
pelas mãos benditas de Yahvé, aleluia, pelas mãos benditas do Senhor Todo-Poderoso, do Eterno Deus, eles voltaram para a sua terra. Aleluia, glória. Mas Josué já estava com tudo montado. Aleluia. Agora começa a olhar para ele com um olhar positivo. Eita glória. Falando, isso daí tem poder sobre as mãos dele. Realmente Deus chamou ele. Glória a Deus. Só que Deus vai preparar um cenário maior. Eita, meu Deus. Aleluia. Aleluia. No capítulo antes, capítulo 5, o próprio Senhor, teofania. O que é uma teofania, pastor? É um anjo disfarçado. Ele vem como anjo, mas o nome de Deus está ali dentro dele. Ou seja, Deus encarnou como anjo. Jesus Cristo está Senhor. Vê na sua Bíblia, abre a sua Bíblia, não é para você ser fechado não aí. Aleluia. Tem a Bíblia aberta quando o pastor Douglas está pregando. Josué, glória a Deus, aleluia. Capitão dos exércitos do Senhor. Josué está espiando a terra. E Deus falou no capítulo 1, verso número 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei em suas mãos. Vai para cá. Vai para cá, irmãos. Todo cenário é de negatividade, é de dificuldade. Alguém está entendendo? Dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Ninguém entrava, era intransponível entrar em Jericó. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse: eu entreguei nas tuas mãos esta cidade. Aleluia. Só a irmã ali entendeu, né? Aleluia. Glória a Vou Deus. repetir novamente para você entrar na gramática. O momento é difícil, os muros são grandes, mas o Deus que garantiu a minha chamada, aleluia, Salmo de número 121, verso número 6, Ele é a tua entrada, Ele é a tua saída, desde agora e para todo sempre. O Espírito do Senhor, capítulo número 4, verso de número, aleluia, 11, 13, e o Espírito do Senhor acompanhou Jesus no deserto, no começo, no meio e no fim. Porque Deus não te deixará você sozinho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória seja a Deus. Glória a Deus. O capitão dos exércitos do Senhor, ele está espiando a terra. Porque, como alguém sabe, Josué é capitão também. Só que veio um capitão acima dele. Quando Josué era líder, quem era o capitão? Quem era o capitão? Eu estou pregando sobre quem? Sobre quem eu estou pregando? Josué. Então quando ele é líder, Moisés, quem é o capitão? Josué. Agora quem é capitão e líder junto é quem? Josué. Mas aparece alguém maior que Josué. Glória a Deus. A Josué desembanha a espada, aponta para o anjo e fala: tu é por mim ou é contra mim? Aleluia. Glórias. Aleluia. Ele está desembanhando a espada pelo próprio Senhor Jesus, que estava ali. Aleluia. Ele falou: recua, porque quem fala com você, aleluia, é capitão dos exércitos do Senhor. Aleluia. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Para dar glória a Deus hoje, hein? Glória seja dado em nome do Senhor. E para com isso, descalça os seus pés, porque o lugar que tu está pisando, Josué, é terra santa. Aleluia. Glória, quem fala com o capitão dos exércitos do Senhor. Aleluia. E quem está falando com você é maior do que Moisés, é maior do que os anjos que estão no céu. Aleluia. Glória seja dada ao capitão dos exércitos do Senhor. É o nome do Senhor do anjo, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz que Josué adorou. Glória a Deus. Aleluia. É intransponível entrar dentro de ele. Encerra agora. Só que Deus garantiu a vitória. Vão comigo, irmãos? Deus garantiu a Vitória. Deus garantiu a Vitória. O mesmo Deus que garantiu a chamada, garantiu que os outros olhassem para ele
e olhasse que Deus estava com ele, era um Deus que daria a cidade para ele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, até Moisés reconheceu. Sabe por que nós temos que olhar para os nossos obreiros, membros, enfim, que tem uns que vai desenvolver mais. Até Jesus fez isso. Olha para cá. Quando Josué manda os 12 espias, somente 2 vai botar fé na cidade de Jericó, que ia entrar porque Deus estava com eles. Que era quem? Josué e Caleb. Os outros 10 desacreditaram, viram a cidade, as uvas. Se juntasse eu, você que passou Jesus, não conseguia levantar as uvas. As uvas mediam de 4 a 5 metros, de tão pesado, porque Deus prometeu a Abraão aquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus prometeu há 1000 anos atrás aquela cidade. E as palavras de Deus não voltam vazia, ela vai e faz o que tem que fazer. Glória. Alguém está entendendo nessa noite? Deus já desejou algo para você, e a palavra dele está vindo e não voltará vazia. Aleluia. Glória a Em nome do Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Aí, olha para cá, irmãos. Deus faz isso conosco. Eu estava conversando com a minha esposa em casa, olha para cá. Se Deus quiser fazer agora, o milagre acontecer. Eita glória. Ele faz, porque ele mas Deus, ele rodeia. Eita glória. Porque, irmãos, olha para cá. Eu conheço muito pai e mãe. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer, porque se eu falar direto ninguém vai entender. Então vou usar uma parábola. Tem muito pai e mãe que quando o filho faz pirraça, então, que neném bonito, e aquela criança vai ser estragada até chegar à sua adolescência, juventude, vai ficar estragada, porque quando tudo dá certo, faz pirraça, chora, bate o pé, derruba as coisas, quebra as coisas. Então o pai e a mãe vai, para a criança parar, vai, você está estragando a criança. Assim é Deus para conosco. Deus poderia derrubar aquela muralha na hora. Só a irmã Tina está entendendo lá, eu acho. Mas Deus falou bem assim, olha, isso daqui é para você entender, porque todo mundo acha que é 7 voltas que deu, né? Vou te falar que não foi. Deus falou com Josué, Josué, eu quero a arca da aliança na frente, eu quero sacerdotes atrás com trombetas, e eu quero os soldados atrás, e eu quero o povo atrás. Por 6 dias eu quero vocês rodeando toda a cidade. E eu fui calcular como um estudante da palavra do Senhor. Aleluia. Estava 26 quilômetros todos os dias para rodear, pastor. Meu Deus. Presta atenção. Em 6 dias vocês rodearão a cidade uma volta a cada dia. Olha para cá. Quando chega no 7º dia, Deus vai falar bem assim, ó. Fala com o povo que é para dar mais 7 voltas. Ou seja, 7 mais 6 é quantos, irmãos? 13. Hã? Estou surdo hoje, estou meio surdo, vai? 13 voltas. 26 vezes 7, dá quantos? 248 ou 49 quilômetros. Precisava Deus fazer isso com o povo? Porque cada volta o povo reverenciava mais a Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. tudo que é fácil, morre fácil, vai fácil, acaba fácil. Estou falando com o pai e mãe aqui que passa a mão na cabeça dele. Deus não passa a mão de cabeça de ninguém de nós. Você nunca vai ver Deus passando a mão de cabeça. Principalmente a avó e a avó se estiver aqui. Isso estraga filho. Deus nunca acabou, glória a Deus agora, irmãos. Vamos lá comigo. Eita glória. É para glorificar a Deus. Porque Deus quer o melhor da gente. Então Deus vai fazer nós rodear. Deus está demorando, mas tem uma casca em você ainda. Rodia mais um dia, aleluia. Deus requer agora, mas tem ainda lama ainda em você. Vai espenear, bater a cabeça aí, vai bater. Você acha que Deus vai te dar porque você está fazendo pirraça? Forte, Jesus. Está rodeando na obediência. Irmãos, olha só, isso aqui, ó, o versículo 10. O
Josué falou para o povo: rodeai a cidade. Em silêncio. Pode ler em silêncio. Aleluia. Em silêncio. Esse voltas, hein? Silêncio. Por quê, pastor? Porque o povo murmurava. Meu Deus. Pega a igreja de hoje, vamos rodear a cruz para Deus dar vitória para nós. Meu Deus. Sai fora, irmão. É melhor você voltar com o mundo. Verdade. Porque sempre vai ter alguém do seu lado falando: ninguém vai dar essa ideia. Olha Josué com essas ideias mirabolantes. É por isso que as campanhas têm 7, 3 elos, 4 elos. Por quê? Porque é para você ser moldado. E nem em todas as ocasiões, Diácono Rony, pessoas alcançam vitória na campanha. Porque Deus nunca dará algo para uma pessoa despreparada. Levanta sua mão nessa. Glória a Deus. Aleluia. Josué falou: fique em silêncio por ordem de Deus, não é ordem minha. Aleluia, você está vindo todos os dias aqui, não está acontecendo nada. É sinal que Deus te ama e Ele está te lapidando. Ele está tirando tudo aquilo. Você vê o oleiro se trincar, aleluia, depois do forno. Tem que quebrar de novo e fazer o processo de novo. Sabe por quê? Porque o oleiro não vai mandar vaso quebrado para fazer a obra. Vaso, aleluia, levado seja Deus. Pastor, eu não entendi ainda. Você está profetizando cura, mas você está incurado. Você está pegando sobre lepra e você está leproso, aleluia. Você está falando Jesus cura, mas você está enfermo. Aleluia. Xalabantoriana, quem pode glorificar a Deus comigo nessa noite? Glória. Deus está falando: se cura primeiro para depois curar. Serve você primeiro para depois você servir. Aleluia. Oh, glória seja dada a Deus. Ah, meu Deus. Caminhando em obediência. E Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18, 19, ele vai falar que os filhos das trevas são mais. Aleluia. Peraí, vai de novo. Os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. É verdade. Os filhos da treva são mais Prudente. Jesus também vai falar com seus discípulos: seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Bomba. Vou repetir novamente: seja prudente como uma serpente e seja manso com uma prudência, irmãos. Não podemos quebrar Deus. Pode tirar o cabo, acho que é o cabo que está dando uma conexão. Não podemos deixar. Todos me ouvem nessa noite? Amém. Vou encerrar agora. Não podemos de querer quebrar princípios. Todos me ouvem? Amém. A palavra de Deus é uma regra de fé para nós, de convivência. Isso daqui é um manual para nós vivermos. Eita glória, não está anotando lá, coisa bonita. Glória a Deus. Não deixa de ser prudente, de honrar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos ama, mas quando a gente age incorretamente, Ele nos pune. Ele nos pune não porque Ele nos ama, mas Ele nos pune porque Ele ama a gente. Provérbios vai dizer que o pai, quando ele ama o seu filho, ele Corrige. açoita e corrige. Açoitar é tirar sangue, tá? Às vezes, tá, irmãos? Quem já tirou sangue? Quem foi já tirado sangue de Deus aqui? Eu? Você. Deus já bateu em nós para tirar sangue, sim ou não? Se você não foi tirado sangue ainda, eu vou colar com você, porque eu não vou ser batido. Então Deus gosta mais de você do que eu. Porque a Bíblia diz que já que Ele nos ama, Ele nos corrige, nos açoita. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: olha, que Deus entregou nós para os nossos inimigos, mas pela misericórdia dele não fomos consumidos. Olha para cá. Tem gente que é tão rebelde, irmãos, que Deus já abriu mão dele. Mas a misericórdia de Deus ainda está sobre a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a
Acabando as 13 voltas, quando eu falar para gritar, aí que entra. Vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Glória a Deus. Aqui, pastor Jailson. Aleluia. Verdadeiramente, muita gente fala igreja, assembleia, igreja pentecostal, grita. Realmente. Realmente. Às vezes é ensurdecente mesmo. Até eu falo, Jesus quer ir embora daqui. Por quê? Olha pra cá, eu sou pentecostal. Só que pentecostal não tem nada a ver com grito. Pentecostalismo, de que você tiver lá no YouTube, tem aula grátis sobre pentecostalismo. É o poder de Deus através da palavra. Isso que significa. Aleluia. Mas Deus fala bem assim em Jeremias 33:3. Vamos lá comigo? 1, 2. Viu como que o povo está amando? Isso. E anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que nem são. Clama a mim, no hebraico, é gritar alto. Mas aqui está o segredo no capítulo 6. Olha para cá. Eles rodearam 13 vezes, mas na obediência. Irmãos, quando a gente estiver, ô Diácono Rony, eu sei que você gosta de Bíblia. Quando a gente estiver seguindo este manual, quando a gente estiver na brecha do Senhor, na obediência, porque Jesus fala no capítulo 15 de João: se conheceres as minhas palavras, se conheceres as minhas palavras e for obediente, conhecereis que vocês são os meus discípulos. Tem que conhecer a palavra, obedecer, ser prudente. Encaixa nisso tudo que eu estou falando. Para quê, pastor Douglas? Para que quando você gritar, não seja somente um grito saindo das bocas das caixas, mas que seja ensurdecedante para o diabo. Glória A graça do Senhor sair. Aleluia. É por isso que eu vejo muita gente gritando e nada acontecendo, porque barulho sem poder de Deus. Aleluia. Movimento, irmãos. Aleluia. Aleluia. Barulho sem poder de Deus. Aleluia. É entretenimento, mas barulho com a palavra de Deus. É pentecostalismo. É autoridade. É graça. Acabando de rodear a arca da aliança na frente. Glória a Deus. Aleluia. Olha que interessante, missionário Tatiana. A arca simbolizava o quê? A presença dele. De Deus. Hã? A presença Eu sou da presença de Deus. A presença de Deus estava na frente, sim ou não? Sim. Quem estava atrás é quem orquestrava a presença de Deus, ou seja, quem estava íntimo, que era o sacerdote. Eu até anotei, deixei até meu papelzinho lá de esboço em casa, que eu saí correndo, mas eu lembro que eu anotei bem assim, olha, um ciclo de 3 lá, um Oz 4, 3, 3. Vai ser assim, um cordão de 3 dobras. Não se quebra. Sim ou não? Sim. O cordão de 3 dobras não se Quebra. Então nós temos Deus, o povo e o sacerdote. Se o sacerdote, que sou eu, que estou aqui trazendo a palavra, o povo que está me ouvindo, e Deus que está lá agora, está aqui no nosso meio através do Espírito, e está Deus o Pai assentado aos altos céus, e o seu Filho à destra. Então temos Deus, nós e os sacerdotes, ou seja, é uma comunhão de 3. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fazer a minha parte, você não fazer e Deus fazer, vai dar alguma coisa de bom? Sim ou não? Hã? Não. Se o pastor João e o sacerdote, o povo não fazer, e Deus fazer, vai sair alguma coisa? Mas se todos nós ficar em concordância, vai agir? Sim. Vai para frente? Sim. Sim ou não? Sim. Então estava tudo em concordo? Não. Irmãos, pensou eles, olha só, pensou eles. Vocês lembram do capítulo 7 de Josué para frente, ali, quem lê a Bíblia vai saber que Acã entrou dentro de Jericó e pegou as coisas, tudo que estava lá, que Deus falou que não era para pegar. Vocês lembram, né? O pecado de Acã. Eles foram lutar com o menor exército que existia, que era o exército de Ai. Eles perderam 36 vidas. Meu Deus. Nada fica escondido de Deus. Pastor, o que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que se eles abrissem a boca gritando, mas não tivesse obediência, ia quebrar as muralhas. Não. Me ajuda, irmãos, abre a boca, me ajuda. Não. Ia quebrar. Não. Hã? Não. E os 2 espias que foi, irmãos, Deus não
não leva ninguém à toa para lugar nenhum. Deus sempre vai levar você e eu para algum lugar, para alguém ser salvo, missionária. Sabe por que você está lá? Tem um propósito de Deus lá. Glória a Deus, aleluia. Acabou, glória a Deus agora. Sabe por que você está em algum lugar que você não queria estar? Porque ainda tem um propósito lá para você. Meu Deus. Aleluia. Os dois espias entrou, ganhou Raabe era prostituta e ela vai entrar na genealogia de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Ganhou uma alma e através da alma dela ela ganhou toda a sua família. Olha para cá, para mim complementar e acabar aqui agora. Quando eles gritaram, olha para cá, irmãos. Quem já viu o Rio de Janeiro, as vielas? Abaixa só um pouquinho para mim. O pessoal já não está entendendo nada, né? A muralha está aqui. Estão vendo a muralha? Sim ou não? Sim. Aqui está a casa de Raabe. E aqui está o povo de Israel. As muralhas mediam de 7 a 9 metros de altura. E 5 de comprimento. Então era muito grande. Ou seja, pastor Joís, vamos usar a lógica aqui. Que nós somos um pouquinho inteligentes, né? Deus deu inteligência para nós. Sim ou não? Sim. Se caísse para trás a muralha, ia cair na casa de quem? Raabe. Hã? E se caísse para frente, ia cair na cabeça de quem? Do povo. Do povo. Ia cair em cima da arca da aliança. Deus é o nosso arquiteto principal dessa terra. Glória. Deus falou bem assim: Josué, fala com o povo para gritar. Os sacerdotes trocaram a trombeta. Quando eles gritaram e trocaram a trombeta tudo junto, as muralhas não caiu para trás, as muralhas não caiu para frente. Levanta a tua mão. As muralhas caiu por terra. Pastor Joilson, você que é pedreiro, os irmãos aqui que mexem com obra, da onde essa muralha foi quebrada? Com obediência, com prudência, com fé. Foi aonde foi quebrada essas muralhas? Aonde foi com os estão entendendo ali? Aonde? Levanta a tua mão, continua. Glória a Deus, aleluia. Deus não vai quebrar o muro pela metade. Aquilo que está te atrapalhando chegar até Ele. Porque se cair para lá, mata seus sonhos. Meu Deus, é forte. Porque se cair para cá, mata seus projetos. Se coloca de pé com a mão, igual a missionária. E a outra mão levantar. Glória a Deus. Aleluia. Se você der o grito errado, a muralha pode cair para o lado errado e atingir alguma coisa que você está esperando da parte de Deus. Seja inteligente hoje, levanta a tua mão com inteligência. E fala para o Senhor. Você vai levantar as duas mãos para o alto. Aleluia. Levante olhando as duas mãos para o alto. Porque tem muita muralha. Eu olho para pessoas aqui e vejo muitas muralhas. Glória, glória. Muralha na saúde. Aleluia. Desejos que não são de Deus. Pensamentos que não são de Deus. Andares que não é de Deus. E Deus está falando. Irmãos, eu vou contar até 3. Glória a Deus. A gente vai acordar toda a portelinha agora quem estiver dormindo. São 9h40. Nós vamos acordar o povo e vamos destruir as camadas do diabo. Pastor, não estou vendo nada, mas quem é espiritual vê. O tanto de pedra que está na tua frente, na frente do seu irmão que está aí perto de você. Talvez o seu grito hoje é para derrubar a muralha dele, ajudar ele a derrubar. Oh, Espírito Santo de Deus, um perdão que você não consegue liberar, uma atitude que você não consegue ter. Deus está falando, vai, você não toma atitude. Hoje, esta muralha vai. Quando eu contar até 3, vocês vão fechar as mãos, jogar por terra e pisar e fazer muito barulho. Mas eu posso glorificar, posso gritar. Faça o que Deus colocar na tua vida. Aleluia. Mas hoje as muralhas é um ato profético que eu faço com a igreja. Aleluia. 2,
Deus vai tomar vaso agora. Ei, joga por terra. E canta glória. Sente as muralhas caindo. Nessa noite, a Maia assume nele que ela baixou. O Espírito Santo de Deus, ela baixou e ela. Tem uma pessoa aqui que ia parar dentro do seu médico. Glória a Deus. É o cabo do celular que está dando tempo. Ela baixou e ela. Mas escuta com atenção, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Está chegando o horário de eu subir para trabalhar. Aleluia. Escuta com atenção. Aleluia. Glória. Tinha uma pessoa aqui que está aqui que ia parar no hospital. Deus me falava, aleluia, sumiu aqui da minha cabeça agora. Me falaram de som. Aleluia. Que dá na perna. E logo após ele te dar um infarto e te matar. Trombose. Você tem sentido muitas dores na perna esquerda. Aleluia. E Deus falava comigo, estou eu te dando livramento. Abaixou de andarava. Vem cá, toca a mão aqui em mim. Abaixou de andarava. Deixa eu calar, abaixou de andarava. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha como a mão dele está fria para confirmação de Deus. Deus está tocando toda a tua saúde agora. O diabo quer ceifar a tua vida, mas Deus falava, ele cuido eu. O diabo não toca nem um fio cabelo. Quando você falava de Jó, eu olhava você como Jó, você está sendo provado. Passado na moinha, Deus está te assistindo. Se você fosse gemer para todo mundo ouvir o que tu tem passado, homem, porque você tem raiz firmada comigo. Tu não blasfema, tu não reclama. Tu fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu estou fazendo a minha vontade aqui hoje.